Bora, né, Welch? Bora lá. Então, pessoal, tudo bem, Clara? Estamos falando sobre o direito internacional privado e a gente já estudou as situações em que o direito brasileiro aplica o direito estrangeiro, por determinação das nossas regras de conexão, né, Clara? A gente estudou situações em que sentenças estrangeiras podem produzir efeito aqui no Brasil, tudo bem, Yara? Vamos estudar agora a situação peculiar do direito brasileiro com relação ao estrangeiro, né? E, em grande medida, o que a gente vai estudar sobre como que o Estado brasileiro e o direito brasileiro lida com o estrangeiro nos diz muito por reciprocidade de como que as coisas tendem a funcionar em relação ao tratamento que os Estados estrangeiros dão com relação ao Brasil. É claro que não é igual, é claro que varia de país para país, mas há uma série de princípios gerais que se repetem, né, que se refletem também. E eu queria dizer que na nossa disciplina, e nesse assunto especificamente, o princípio da reciprocidade, que é um princípio muito importante do direito internacional, ele tem um grande peso, sabe? Ele é muito citado, ele é muito aplicado. Então, peço licença para compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha. Antes, eu queria pedir desculpa aqui oficialmente, eu me esqueci que eu tenho que postar as nossas aulas as novas, né? Porque as passadas já estão, mas as novas no YouTube, acho que alguém até me pediu, e aí eu me lembrei, mas depois eu esqueci de novo, mas ó, até a próxima semana não passa, viu? Pode ter certeza. Vamos então compartilhar essa apostila que vocês todos têm acesso aí no material de vocês. E ela tem esta carinha aqui. Pronto, tá aparecendo? Ok. É... Só botar no formato que fica mais. Né? É uma pintura interessante, precisa achar o autor dela, né? Mas ela parece que reflete um tempo diferente, né? Vamos entender de que maneira que isso está atual, de que maneira que essa lei nova de 2017 acaba, Rayane. Tudo bem? Quanto tempo, hein, Rayane? Que saudade que eu estava de você. Faz quase 20 minutos que eu não te vejo. Rayane tem uma dupla jornada, né? Ela faz o direito internacional público e depois o internacional privado. Muito bem. Então, estamos falando de uma matéria que envolve falar um pouco sobre o estrangeiro, nos obriga, ainda que indiretamente, a falar sobre o nacional. A gente entender o que é o estrangeiro a partir da definição do nacional. E antes eu colocava isso como uma parte que tinha uma leitura complementar, sabe? Porque tem alguns assuntos sobre nacionalidade, naturalização, brasileiro nato, que vocês já viram no direito constitucional, que em geral era um assunto meio repetitivo para nós. Mas tem, em novembro do ano passado, tem uma nova portaria que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, porque tem novos procedimentos, novos documentos para naturalização que eu acho que vale a pena vocês verem. Mas eu vou fazer um videozinho à parte para isso, tá? Para, enfim, não ficar numa aula muito longa, né? E a gente ter tempo de falar. O nosso plano para esse assunto é 2 aulas. Se eu for falar dessas novidades, aí a gente vai precisar de uma terceira, então eu vou fazendo um vídeo à parte, tá? Então, aqui está dizendo assim, revisão sobre nacionalidade, como uma parte dessa apostila, mas, na verdade, eu recortei e vou fazer isso com as novidades, né, com as atualizações, em um videozinho assíncrono, tá bom? Para vocês poderem ver com calma. Aí a recomendação que eu dou sempre, vocês já estão acostumados com essa dica, é quando tem uma lei nova, eu acho que a OAB costuma ver se vocês estão atualizados, né? Então, esse é um assunto que eu acho que pode cair, então vou fazer um materialzinho bem didático, bem prático, mas é um assunto meio burocrático, né? Documentos, procedimentos e tudo, então paciência. Vamos falar da lei de imigração e algumas questões complementares ligadas a esse assunto, tá? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre documentos, sobre princípios, sobre
vistos, e na segunda parte nós vamos falar muito sobre a relação do Estado com o estrangeiro, no que se refere especialmente à saída compulsória do estrangeiro, que é quando dá treta, né? As questões que envolvem deportação, expulsão, extradição, sabe? São questões, especialmente extradição, né? Que tem muita discussão interessante, mas não dá para fazer tudo uma aula, isso fica para a próxima. E essa primeira, esses assuntos aí, mais da introdução à lei de imigração e etc. Eu queria que vocês entendessem que o Estatuto do Estrangeiro, que era a legislação vigente antes dessa lei de imigração, ele tinha como é que eu falo assim, uma perspectiva de muita desconfiança com relação ao estrangeiro, tá? O estrangeiro era visto muito como uma figura de quem a gente deve se proteger, há uma perspectiva de um certo temor ali, um cuidado, né? E isso mudou na lei de imigração, né? Que passa a ter, o Elbert, uma pegada muito mais humanitária, muito mais humanista, muito mais acolhedora, sabe? Então, essa lei, que só saiu em 17, ela foi gestada em um período de muito entusiasmo com a integração, com a globalização, e o contraste com a preocupação da legislação anterior, que via o estrangeiro como um potencial elemento subversivo, desagregador, com uma coisa meio comunista, com medo assim de aquela filosofia da lei da ordem pública e segurança, sabe? Aquela ideia, né? Então aqui muda, tá? E essa mudança foi inclusive para quem é mais conservador, quem é mais reacionário, foi uma mudança muito exagerada. Eles acharam que essa lei ficou muito humanista, digamos assim, né? Então, dispõe sobre direitos e deveres do migrante, do visitante, regula sua entrada e estada. Pessoal, vamos estabelecer logo sem culpa que essa palavra estada, ela faz parte do nosso vocabulário, tá? Existe uma preocupação de falar estadia, mas toda a terminologia jurídica vai falar estada, tá? Entrada e estada, ou seja, a permanência da pessoa no país. E vejam que o vocabulário muda também com relação à legislação anterior. Se falava muito do estrangeiro, essa é a apostila 5, exatamente. Essa é a apostila 5, tá? Lembrando que essa primeira parte aqui, eu vou fazer uma aula separada, tá, Alicia? Então, isso aqui já está no meio da apostila, tá certo? No meio assim, né? Depois de um terço, mais ou menos, da apostila, tá? Só para você encontrar. Essa imagem aqui, você vai... Ah, sim, estava aqui. Pois é. Não só você. Eu acho que quando a gente faz essa mudança, tem que avisar para o povo poder acompanhar, tá certo? Então, tem uma mudança importante de vocabulário, tá? Eu dei a vocês a opção de fazer o estudo jurisprudencial em cima ou da lei de imigração ou do Estatuto do Estrangeiro, que era a normatividade anterior. Então, eu queria que vocês ficassem atentos só a essa questão que o vocabulário muda também, a mentalidade muda, não é, Adrian? Oh, meu Deus, o gato, ele reclama para entrar, aí depois que ele entra, ele reclama para sair, aí se eu fechar a porta, ele quer entrar de novo. No fundo, se eu deixar a porta aberta, ele nem entra nem sai. Ele quer ficar me dando trabalho, né? Então, vamos lá. Migrante, imigrante e emigrante. Acho que vocês já sabem isso desde o colégio, né? Mas vamos familiarizar, então. Pessoa que se desloca de país ou região geográfica ao território de outro país ou região geográfica. Então, essa palavra migrante, ela tem uma conotação que não necessariamente se refere a estrangeiro ou a ida para um outro país. Mas, em geral, é assim que vai ser dado, tá? Quando fala migrante, então tem migração dentro do país também, do Nordeste para o Sudeste,
do interior para o litoral, da cidade pequena para a cidade grande, tem vários fluxos migratórios, né? Ele quer, eu acho que é isso. Quem tem gato sabe que os gatos têm um negócio, e o Merli, ele gosta de sentar aqui na minha frente, de preferência em cima do teclado ou de uma agenda. Ele prefere deitar em cima de qualquer coisa do que deitar na superfície lisa, sabe? Se puder atrapalhar um pouquinho, ele acha mais legal. Então, imigrante é o nacional de um outro país ou uma apátrida que trabalha ou reside e se estabeleça temporário definitivamente no Brasil. Então, vejam, quando fala imigrante, então a gente já tem agora a dimensão do elemento da nacionalidade. Ou de outro país, ou nacionalidade nenhuma, que é o caso do apátrida, né? E o emigrante é o brasileiro que se estabelece no exterior, tá? Vejam, essa palavra tem um elemento de tempo relevante. Se você é um turista, você não é um imigrante nem imigrante, né? Tem a ideia de um estabelecimento, tá? Outra expressão importante que essa lei traz é o residente fronteiriço, e aí a gente estudou lá no Direito Internacional Público, né, Rayane, que tem essa situação de cidades que ficam na fronteira de dois países, que muitas vezes a vida urbana da cidade, ela envolve você ser capaz de se deslocar internamente, e ainda que isso envolva você atravessar a fronteira de um país para o outro. Então, existe um status jurídico específico para essas pessoas, claro que elas precisam fazer um procedimento específico para que elas sejam documentadas como residente fronteiriço, né? Pessoa nacional de um país limítrofe ou que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. O visitante, né, que é o nacional de outro país, ou que venha para o Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de estabelecer o apátrida, né? Então tem nacionalidade, o refugiado, cuidado com essa palavra aqui, porque a maneira pela qual foi incorporada na lei tem um caráter muito formalista. Refugiado é quem recebe a proteção do Estado enquanto refugiado. Não basta você, por exemplo, sair fugido de um país e vir ao Brasil. Por si só, os fatos não te fazem refugiado. Refugiado tem a ver com reconhecimento jurídico do seu status de refugiado, tá? Muito bem. Então, este assunto de como que um país lida com os estrangeiros ou com os migrantes, né? É um tema muitas vezes regido pelo direito internacional. Tem vários tratados que cuidam disso, especialmente no âmbito mais assim humanitário, tá? Então, o artigo 2º já faz a conexão com o direito internacional para deixar claro que essa lei não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais, né, dona Rayane? Específicas sobre refugiados, asilados, agentes de pessoal diplomático ou consular. Então, sobre tudo isso aqui tem tratado específico, né? E aí essa lei não quer atrito com esses tratados, então está dizendo que reconhece que eles trazem normas específicas para esses casos. Muito bem. Muito importante entenderem os princípios que vão estar por trás do que seria a política migratória brasileira. Agora, eu faço um alerta crítico, Anelisa. A política migratória, apesar de estar prevista em lei, na prática, ela muda muito de acordo com a gestão, com quem está naquele momento no governo. Então, em certos momentos, o governo brasileiro, por exemplo, ele tem uma postura de mais acolhimento com relação aos estrangeiros, por exemplo, de países vizinhos da América do Sul, ou de países africanos, ou de países caribenhos, e em outros momentos tem outros governos que só gostam de estrangeiro que vem de país chique, de país rico, né, de país de gente loura, gasta em dólar, etc. Então, a política migratória deveria seguir esses princípios que estão estabelecidos em lei, mas na prática, a maneira pela qual, por exemplo, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e outros órgãos lidam com esses princípios varia de acordo com a orientação política e ideológica do governo do momento. Tá? Então,
direitos humanos, repúdio e prevenção à xenofobia, né? Não criminalização da migração, imigração, ou seja, não é porque o povo está vindo, sei lá, do Haiti ou da Bolívia que isso seja um problema, né? Não discriminação em razão de critérios de procedimento pelas quais a pessoa foi admitida em território nacional, promoção e regularização documental. Hoje isso aqui é tão simples, mas é tão importante, faz tanta diferença. O pessoal, por exemplo, está vindo da Venezuela e chega aqui sem nada e não consegue fazer quase nada porque não tem documentos que eles habilitem a ser amparados, inclusive pelo aparato do Estado. Né? Muito importante. O princípio da acolhida humanitária, nós vamos falar mais sobre isso depois. Desenvolvimento econômico, social, turístico, garantido o direito à reunião familiar, né? É muito cruel, triste a situação de pessoas que têm suas famílias separadas em países diferentes por questões de política migratória, né? Uns conseguiram, outros não. Então, há um princípio que é tentar facilitar a reunião familiar, igualdade de tratamento de oportunidade ao migrante e seus familiares, a inclusão social, laboral, produtiva. Gente, são princípios, tá? Princípios. Não são exceções, não são favores, né? São princípios. Acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, né? Promoção de direitos, difusão de diálogo social, integração econômica, cooperação internacional. Tudo isso. Então, vejam, essa questão aqui é muito polêmica, às vezes, tem gente que adora discutir que não tem bens públicos, educação, assistência, não tem isso para os nacionais, imagino se vai ter para os estrangeiros, mas isso é um princípio de uma lei, né? Reconhecido em lei. Desenvolvimento da região de fronteira, proteção da criança e adolescente, proteção do brasileiro no exterior, né? Reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil. Isso aqui é uma coisa que ainda tem que avançar, mas já tem melhorado. Repúdio a práticas de expulsão, de deportação coletivas. Isso aqui o Brasil não fez, mas acontece no mundo. Às vezes pega uma categoria, por exemplo, haitiano. Vamos expulsar todos os haitianos. Pega um país e generaliza, né, essa ideia da medida de retirada do território nacional. Gravíssimo. Muito bem. Então, atenção, isso aqui é muito importante, para muita gente pode parecer mentira. Ao migrante é garantido no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, bem como os direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos, liberdade de circulação, direito à reunião familiar, proteção a vítimas e testemunhas de crimes, direito de transferir recursos decorrentes suas rendas, né? Esse direito aqui tem que ser viabilizado. Então, por exemplo, a pessoa tem que ter conta, tem que poder mandar dinheiro para sua família, né? Quando o brasileiro vai para fora e manda dinheiro para cá, ninguém acha ruim, mas quando é um cara que está aqui e manda dinheiro para fora, o pessoal acha ruim. Tem que ter a mesma regra, né? Direito de reunião para fins pacíficos, de associação, de acesso a serviço público de saúde, previdência, né? A justiça, a educação pública, direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade, da condição migratória, ou seja, não é porque a condição migratória não esteja regular que a pessoa não tenha direito à educação pública, à saúde, né? Garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas. Isso aqui já foi um assunto muito comentado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que explorou essa situação, hein, Adrian? Em que estrangeiros nos Estados Unidos eram privados de direitos trabalhistas por conta da sua situação migratória irregular. E a Corte concluiu que esse tipo de discriminação não tem o menor fundamento e consiste em uma violação de direitos humanos. Tá? Muito interessante essa interface para quem gosta de direito do trabalho e direito internacional. Essa é uma boa deixa. Diz abertura de conta bancária, direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional. É claro, dentro das normas, né? Mas esse direito de sair aqui, óbvio, a menos que você esteja fugindo da polícia, alguma coisa, né? Mas só as ditaduras que
ficam, né, cerceando esse tipo de liberdade. Muito bem. E esses direitos não excluem outros decorrentes de tratados, né? Vamos deixar claro que essa lei não exclui outras coisas. Muito bem. Esse decreto aqui complementa a lei, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês, viu, o Alice? Porque tem hora que a gente faz referência à lei de imigração, que é essa lei aqui, e tem hora que a gente faz referência ao decreto que regulamenta a lei, e tem hora que faz referência a portarias que vão mais a fundo, tá? São garantidos os direitos previstos em lei vedada a exigência de prova documental impossível ou descabida que dificulte e impeça o exercício de seus direitos. Então, por exemplo, situação grave na Colômbia, na Venezuela, né, em alguns momentos na Bolívia. Às vezes as pessoas tinham que sair do seu país com o que tinha no corpo. Não tinha o tanto de documento que, em geral, se pede em situação de verificação do estrangeiro. Então, aqui você tem no artigo 2º do decreto que a postura administrativa. Exatamente, Wada, exatamente. É isso mesmo. Né? Às vezes, o impacto do mau exemplo que uma coisa simbólica como esse muro faz, né? Sobre, por exemplo, quem contrata mão de obra estrangeira, né? O Adrian está falando, por exemplo, do muro lá do México, né? Que tem uns pedaços que tem o muro mesmo. Aliás, tem trechos que tem milícias particulares que fazem o patrulhamento da fronteira, sabe? Gente armada dando tiro nos outros. Né? O exemplo de cima é sempre muito, muito grave. Né? Então, entendam, se a pessoa está vindo de uma situação em que às vezes nem a roupa do corpo direito tem, nem comida, nem água, nem dinheiro, imagina documentos, por exemplo, certidão negativa de crime lá, sabe? Não dá para ter. Então, isso é uma situação humanitária e o decreto reconhece isso. Tá? Os órgãos da política pública revisarão procedimentos normativos internos com vista à observância do caput. Tá? Então, isso de fato tem acontecido, mas como eu falei, na prática, a boa vontade com relação a isso varia muito de governo para governo. Quem é que está à frente da Polícia Federal, quem é que está à frente do Ministério da Justiça e assim por diante. Tá? Muito bem. São documentos de viagem. Né? Vocês já conhecem aí alguns deles, talvez não todos. O passaporte, o laissez-passer. Né? Laissez-passer em francês significa deixa passar. Né? Vocês já aprenderam o laissez-faire, laissez-passer, quando vocês estavam estudando liberalismo econômico, né? Então, o laissez-passer é um documento francês que é tipo uma autorização para que a pessoa seja permitida a travessia de uma certa região, né? Muito bem. Não é um documento do Brasil, mas então está reconhecendo a lei que são documentos de viagem, né? O passaporte, o laissez-passer, autorização de retorno, salvo-conduto, que é mais específico, né? E essas carteiras de identidade, etc. Muito bem. Vamos aprofundar um pouquinho. Esses documentos de viagem, pessoal, esses documentos, isso aqui é uma coisa muito interessante e bom de cair numa prova e o povo se equivocar. Eles são propriedade da União, cabendo ao seu titular a posse. Mas olha, esse documento é tão importante para o tipo de controle que o Estado faz, que o Estado é que é o proprietário do documento e aí deixa o documento com a pessoa, né? Se algum de vocês já teve um passaporte que já expirou, que já não tem mais, Oyara, você tem que entregar o seu passaporte depois que ele chega ao fim. Né? O passaporte está com você, mas ele não é seu. Né? É um documento mais completo. Né? O passaporte é um documento de viagem válido como identidade no exterior. Mas é um documento tão importante, que a gente sempre recomenda a todo mundo que vai para fora, né? Você sabe disso. É fazer cópia do documento, andar o máximo com a cópia e o mínimo com o original. Se você perde isso aqui, você tem um problema danado, trabalho danado para conseguir outro, é caro. Passaporte brasileiro, em geral, é muito disputado no mercado negro, porque brasileiro ele tem o fenotípico mais variado, né?
tem brasileiro branco, brasileiro negão, brasileiro asiático, brasileiro, todas as etnias que você puder imaginar, dá para falar que é brasileiro. Então, no mercado negro, ele é muito valioso. Então, o pessoal tem que tomar cuidado para não perder, para não ser roubado, né? Então, existe esse decreto que regulamenta esses documentos de viagem, né? E aí tem as peculiaridades do passaporte, né? Entre elas, os tipos de passaporte, tá certo? Então, nós vamos ver que tem um passaporte diplomático, oficial, comum, para estrangeiro, e passaporte de emergência, né? Passaporte diplomático oficial são emitidos apenas pelo Ministério das Relações Exteriores, tá? A razão da expedição dele é específica, mas o passaporte comum, o seu e o meu, assim como para estrangeiro e o passaporte de emergência, eles são, no Brasil, emitidos pela Polícia Federal, tá? Polícia Federal, e no exterior, pelas repartições consulares, né? Quem já fez internacional público, né, Rayane, sabe que o consulado é tipo um grande cartório nacional que tem fora do país. E para todas as questões que envolvem essa parte documental, olha lá, foi roubado, chegou na embaixada, isso, exatamente, né? Aí olha só, em alguns lugares o consulado fica junto da embaixada. Em outros ele fica separado, porque se tem embaixada é porque é a capital do país. Nem sempre a cidade mais importante é a capital. Por exemplo, no Brasil, vamos falar a verdade, Brasília é a capital, mas não é a cidade mais importante. Então, o que tem de consulado em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? A gente entende que tem essa dissociação. Se fosse num lugar onde não fosse a capital, né, você teria ido ao consulado. E no caso aí sendo a capital, dentro da embaixada tem um lugarzinho que é o consulado, que é como se fosse juridicamente distinto do resto da embaixada. É como se fosse um pouquinho peculiar, né? É isso mesmo. Índice muito grande de roubo de passaporte brasileiro, né? Em lugares tipo Amsterdã, assim, que a turma chapa muito, fica dando sopa com passaporte, a turma já sabe como é que faz para pegar, né? É isso mesmo. Passaporte oficial, né? É concedido a servidores de administração direta, que viajem em missão oficial, servidores de autarquias do governo, também nesse contexto, né? Pessoas que viajam em missão relevante para o país, né? Lembrando que muitas vezes as pessoas já têm o passaporte, né? Mas no contexto dele ser tirado aqui para uma missão específica, né? E o passaporte diplomático, olha que maravilha, né? Que é essa belezinha aqui do presidente, dos ministros, dos governadores. Óbvio, né? Os diplomatas têm que ter o passaporte diplomático, faz todo sentido. Os adidos militares, os adidos culturais, né? Militares em missões, membros do Congresso. Então, gente, às vezes a gente escuta notícia de gente que tem passaporte diplomático, por ser membro do Congresso, a gente acha que tem uma pechada, uma treta, um amigo, mas está previsto no decreto, né? Isso não é nada assim. Isso não, tá? Ministros do STF, procurador, juiz. Então, assim, em princípio, quem tem uma função institucional, certo? Certo. Aí, dependendo do caso, também o cônjuge dessa pessoa que tem o direito de ter o passaporte diplomático, ok. Né? Agora, fica mais interessante, né? Fica mais engraçado, mais legal, é quando você fala dessa possibilidade do parágrafo terceiro em função do interesse do país. Por exemplo, imagina que uma pessoa é um líder religioso de uma certa igreja, tal, que tem fiéis espalhados em outros países, e a pessoa precisa viajar muito para cuidar da sua igreja. Bom, aí às vezes ela consegue, né? Se for amigo do político certo, né? Um passaporte diplomático. Por isso que às vezes tem os pastores aí que têm passaporte diplomático. Às vezes tem artistas, esportistas, tem gente que consegue também, repito. Depende do que se entende como interesse do país, né? Depende do que se entende como interesse do país. Por exemplo, tinha uma filha de um deputado que era muito queridinho aí da mídia e tudo, que era uma grande esportista de
surf, bodyboard, né? Que tinham passaporte diplomático. Então, assim, tem essa brecha, né? Tem essa brecha. Pedidos de concessão de passaporte diplomático em função do interesse tem que ter certos critérios. Solicitação formal, né, por parte da autoridade máxima não competente, que o requerente integre ou represente. Né? Tem que desempenhar missão ou atividade continuada de especial interesse do país, cujo exercício necessite da proteção adicional representada pelo passaporte diplomático. Né? Quem já estudou os privilégios e imunidades diplomáticos, né, no direito internacional público, entende que há tantas proteções, né, por trás da figura do diplomata, que muitas vezes isso respinga em quem tem um passaporte diplomático, ainda que não seja um diplomata. Né? Até explicar aqui por cima de pouco não é tomada, a pessoa já escapou da blitz, já deu uma carteirada do policial, etc. E tal, né? Estará condicionada a avaliação por parte do ministro dos Estados e Relações Exteriores do efetivo interesse do país na concessão do passaporte, ou seja, não é uma coisa que você dá e fica para sempre, né? Tem sempre ali. E o mesmo vale para cônjuge, companheiro e aos dependentes ao abrigo do artigo tal, né? Está vinculado à missão oficial, né? Boa noite, Marcos. Tudo bem? Passaporte de emergência, né? Naquele contexto, a pessoa precisa do passaporte e não possa esperar o prazo de entrega em virtude de razões aí variadas, né? Muito bem. Pessoal, agora vamos falar da regra geral, tá? Com esses documentos, a gente pode fazer viagens internacionais. Ok. Qual a regra geral de ingresso no país? E aí o que eu vou falar, estou falando da perspectiva do Brasil e do estrangeiro que migra para o Brasil, ou que visita o Brasil, mas para esse brasileiro que vai para fora, tá? Nem tudo é exatamente igual, mas muita coisa serve de referência, como acontece no Brasil, para você entender como é que pode acontecer lá fora. Certo, Alice? Então, o ingresso de estrangeiros no Brasil depende do visto. Essa é uma palavra que quem não conhece tem que conhecer, o visto. Visto obtido no exterior, junto ao consulado brasileiro no local de expedição. Então, regra geral, tá? Regra geral. Essa regra, ela era quase absoluta no passado. Hoje, está tendo cada vez mais, em virtude de acordos internacionais, por isso que a gente tem que conhecer o direito internacional público. Está tendo mais exceções. Mas a regra geral é o seguinte: se você quer vir para o Brasil, você precisa ter uma autorização, e o visto vai ser isso, e o visto é concedido pelo consulado brasileiro no exterior. Antes de sair do país, você vai no consulado do Brasil nesse país, ou o consulado que responda, porque o Brasil, a ONU tem 194 países. O Brasil não tem consulado em todos os 194 países membros. Durante o governo Lula, teve em muitos, quase todos, mas ele foi reduzindo. O atual governo acha que não precisa ter em muitos países da África, em muitos países da Ásia, então vai cortando despesa, e às vezes você tem um consulado que cuida de uma série de países que são próximos, sabe? Então, quer vir para o Brasil, primeiro tem que ir no consulado brasileiro, no país, e pedir, então, visto, tá certo? O visto é o documento que dá ao seu portador, atenção para essa palavra aqui, expectativa de ingresso. Expectativa de ingresso. Então, o visto, ela gera, sim, uma expectativa de direito. Mas o visto não garante que você vai ser autorizado a ingressar no país. E isso, Marcos, é um negócio que às vezes gera muita frustração, porque, por exemplo, brasileiro teve uma época que quando ia para a Espanha, mesmo com visto, era barrado na entrada, porque tinha tanto brasileiro que estava tentando ganhar a vida na Espanha de uma maneira irregular, por exemplo, gente que vai com visto
de turista, mas depois tenta ficar trabalhando lá sem ter autorização para isso. Que eles começaram a fazer uma restrição quantitativa e estavam barrando, inclusive, pessoas que estavam indo lá com questões sérias, com compromissos profissionais, que não envolviam esse golpezinho de ir com desculpa de ser turista para depois ficar ganhando a vida por lá, né? E as pessoas ficavam extremamente enfurecidas, se achando lesadas em seus direitos. Mas atenção, não é um direito, tá? Porque na hora que você passa pelo controle, por exemplo, se fosse no Brasil, era da Polícia Federal. Você pode estar com visto, mas se o controle de entrada não foi com a sua cara, ele não é obrigado a ter que deixar você entrar, mesmo com visto, tá certo? Então, isso é muito importante. Se você se sentir frustrado, modere a sua raiva, porque a situação pode ficar feia se você tiver um comportamento inadequado, contando que o fato de você ter o visto te garante o direito de ir. Não garante, tá? Então, visto concedido por embaixadas, consulados gerais, vice-consulado e, dependendo do caso, outros escritórios que podem fazer isso também. Aqui um exemplo de um visto, né? Para ir para onde? Estados Unidos, né? Tem vários tipos de visto que dão vários tipos de autorização para diferentes tipos de atividade que a pessoa pode fazer no país. O princípio da reciprocidade é um princípio super importante nessa matéria. A maioria dos países trabalha com esse parâmetro estruturante das relações internacionais, que é o seguinte: se você me exige o visto em tais e tais condições, eu exijo de você a mesma coisa. Se você me dá um visto para tantos dias, eu dou para você do mesmo jeito. Se você não exige visto de mim, eu não exijo de você, e assim por diante. Quando tem um governo muito puxa-saco, aí ele aceita que o nacional brasileiro se submeta a condições lá fora que os lá de fora não são submetidos aqui no Brasil. Interessante que tem um caso em 2004, eu acho, que um juiz federal passou a exigir dos estadunidenses que vinham ao Brasil o mesmo tratamento que os brasileiros recebiam nos Estados Unidos, com relação a tirar digital para... É porque os americanos ficaram com medo do terrorismo, né? E dividiram o mundo em duas categorias. Era os países que têm terrorista e os que não têm terrorista. Aí o Brasil entrou na categoria dos países que têm terrorista. E aí, por um período de tempo, todo mundo que ia para lá tinha que fazer registro de digital, tirar foto, e um tanto de coisa que era mais do que o que o Brasil exigia deles. Aí um juiz federal tomou uma decisão e nacionalizou a decisão, exigindo que fizesse a mesma coisa com os americanos. E aí foi um Deus nos acuda, porque gerou um tipo de embate, muita gente achando que era uma decisão política, mas foi uma decisão judicial, né? Com base no princípio da reciprocidade. Né? No tempo que a gente tinha aula presencial, um aluno achou a decisão e me mostrou na aula lá, que eu falei dela, o aluno encontrou, né? Vejam, esses dados aqui, eles estão diferentes hoje, porque a pandemia mudou muito isso. Esse link aqui, que era onde eu tinha encontrado, ele não está dando mais a mesma informação. Mas fica como uma ilustração, tá? Tipo de visto, nós vamos falar disso já já. Até 90 dias dispensa visto para esses países aqui, em outros casos exige, né? Então, quando dispensa visto para nós, em geral, a gente dispensa visto para eles. Muitas vezes isso é feito através de um acordo um acordo, não é um acordo no sentido formal de um tratado, de um entendimento em que um país abre mão de visto para nós e nós abrimos para eles, né? E aqui você tem, então, alguns exemplos, e aqui um outro esqueminha também, com países de acordo com continentes, que como é que exige, não exige, por quanto tempo, tal, a título de ilustração, tá certo? Vocês pensarem por que vocês vão passar. Agora, com o negócio de pandemia, né, o Brasil virou um bicho brasileiro, ficou muito mal visto, né, no mundo, e há uma série de países que estão impondo restrições
não só aos brasileiros, mas quem passa pelo Brasil para depois ir para outro lugar, muitas vezes não consegue. E tem movimentos dentro da América do Sul e dentro da ONU preocupadíssimos com a má gestão da pandemia no Brasil e as consequências que isso tem para o continente e para o resto do mundo. Então, essa coisa, mas é só para ilustração, tá? É vedado denegar o visto por motivos de Professor, etnia. Oi, quem está falando? Alicia, fala, Alicia, Alicia. só uma dúvida. E como que faz com essa questão dos países exigindo o exame de Covid e tal? Qual o fundamento que eles têm para fazer isso? Segurança sanitária tem esse direito, tá? Tem esse direito. Aí eles fazem um Porque decreto? Como que é? Tipo, é um acordo com o outro consulado? Como que eles fazem isso? não, interessante. Alice, é uma pergunta muito boa, viu? Aliás, eu estou gostando da participação de vocês, tanto aqui no chat quanto vocês puxando conversa. Então, nesse momento de pandemia, né, os países estão legitimados a exigir, não, mesmo que não fosse uma pandemia, porque pandemia é uma situação bem específica, né? Se fosse uma coisa localizada, se poderia ser exigido vacinação de febre amarela, vacinação de rubéola, sabe, os negócios que às vezes é muito pontual, você tem que provar que você está vacinado para poder entrar no país. Às vezes, é para você se proteger. Por exemplo, um país que tem um problema com uma certa doença X, só admite que entre de fora quem tem vacina contra aquela doença. Mas às vezes é o contrário, para proteger eles da gente, né? Então, isso aí está dentro do que eles podem pedir. Em geral, isso envolve uma normatividade específica e recente, né? E muitas vezes isso não vai estar na lei, no decreto, mas vai estar na portaria, por exemplo, do Ministério da Justiça ou do Ministério das Relações Exteriores, no contexto disso. E às vezes, não está para conceder o visto, mas está para permitir a sua entrada ou o seu embarque no avião. Tá? Tem todo tipo de cenário, viu, Alice? Às vezes, a empresa aérea exige comprovante de que você tem um teste de Covid recente, 3 dias, 2 dias. Às vezes a empresa exige porque a lei exige. Às vezes é a lei do país onde está embarcando, às vezes é a lei do país onde vai desembarcar. Então, assim, nesse momento, a situação é tão grave que argumentos de que não tem o direito de exigir estão caindo por terra, ninguém tá conseguindo se esquivar na base da carteirada fora do Brasil. Né? No Brasil, é esse caos. Qualquer um que acha que é autoridade xinga os outros. Né? Vocês já viram aí os vídeos. Né? Muito bem. Aqui, esse é meu tema de trabalho com a Clara. Se a gente achar alguma Que coisa do legal. tipo, pode falar sobre esse assunto? Mas é claro, se você achar. Aliás, pessoal, deixa eu aproveitar essa excelente participação da Alice para dizer o seguinte. Naquela atividade avaliativa que é estudo jurisprudenciais, eu botei lá, não sei, 13, 14 temas. Alguns temas têm opções tipo sequestro ou acho que são mais que 13 temas. Mas se você tem uma temática que envolve o que a gente está estudando de direito internacional privado e não está especificamente ali, me manda uma mensagenzinha só para ter certeza, mas eu sou muito solícito. Eu só quero que tenha uma decisão para ser analisada, tá? Não vale só uma matéria de jornal, tem que ter ou uma decisão judicial ou administrativa, alguma coisa que a gente possa analisar a aplicação do direito, tá? Não pode ser só com base em notícias assim, ou só doutrina, tem que ter uma aplicação do direito, mas se for do internacional, pode fazer, viu, Alice? Eu vou achar massa ver o seu trabalho depois, tá bom? Não sei se não sei se eu vou fazer sobre isso, não. Pensei nisso agora. Vamos ver com a minha dupla. Acho que dá tempo de fazer, hein? Acho que se pesquisar aí, um dia de pesquisa você já encontra alguma coisa, viu? Beleza. E talvez seja exatamente isso. Alguém tentando dizer que tem o direito de embarcar sem provar, sem usar máscara, ou sei lá, alguma coisa assim, o pessoal vai lá né? Só não esqueça, o que eu preciso é que tenha
uma conexão com o direito internacional privado, tá? Lato sensu. Mas não pode ser um negócio, sei lá, baseado em outros fundamentos que nem passem pelo direito internacional, tá bom? Muito bem. Gente, eu tenho que avançar aqui e nós temos, acho que eu botei, essa apostila está com 252 slides, está muito grande. Eu preciso dar uma enxugada nela, porque às vezes, querendo ser muito completo, eu acabo botando coisa que é muito específica, né? Que é muito específico. Muito bem. Então, vamos lá. O visto não será concedido a quem não preencher os requisitos, a quem ocultar a condição impeditiva. Você vai lá no consulado, preenche um formulário. E aí, já foi preso por tráfico de droga? Não, imagina. Aí os caras descobrem que foi, não vai ter o visto. Menores acompanhados sem autorização, quem se comporta de forma agressiva, insultosa, desrespeitosa. Você ficar dando carteirada lá que você tem um direito, que não sei o quê, sabe com quem você está falando. Ô, gente, não tem espaço para isso, né? Agora, não é porque você não teve o visto concedido num certo momento que você não possa vir a requisitar depois de novo, tá? Não gera um precedente, nunca mais vai poder. É só naquele momento. Continuando. O visto pode ser denegado à pessoa que foi expulsa do país, tá? Antigamente, no Estatuto do Estrangeiro, uma vez que você foi expulso, você nunca mais pode voltar. Aí a nova legislação permite que você volte depois de um certo tempo, de acordo com o que foi determinado. Então, se você cometeu algum tipo de crime que justificou a sua expulsão e que tem uma gravidade X, então você vai passar tanto tempo sem poder voltar, mas ainda pode voltar depois, tá? Se você entra no Estatuto de Roma, né, que nós vamos estudar no Internacional Público ainda, o Rayane, crime contra a humanidade, genocídio, aí, poxa, né, também não precisa aceitar qualquer bicho desse, né? Pessoa respondendo a processo em outro país por crime doloso passivo de extradição. Veja, se tem o risco da pessoa entrar em nosso país e depois a gente ter que pegar ela para extraditá-la, não vão nem aceitar ela vir. Pessoa que tenha nome incluído em lista de restrição por ordem judicial, né? A famosa no-fly list, né? Que é um mecanismo muito eficiente para pegar as pessoas que estão sendo procuradas pela justiça, né? Que tenha praticado ato contrário ao disposto da Constituição, uma pessoa que tenha tido algum tipo de comportamento, por exemplo, terrorismo. Muito bem. E aí, os tipos de visto. Nossa, achei que a gente ia estar mais longe já. Né? Vamos falar de cada um desses tipos aqui, tá? Então, eu vou logo direto ao assunto. Professor, Visto? Oi, quem está falando? Marcos, Ô, Marcos. eu tenho uma dúvida, tudo ótimo, sobre se existe algum tratado internacional ou alguma norma de os COJAS, por exemplo, que veda a possibilidade de vedação de visto fundado em critérios preconceituosos, como não vou conceder o visto por você ser de determinada religião, determinada cor, orientação sexual. Tem alguma coisa nesse sentido? Tem uma série de normas que proíbem discriminação nesses termos, né? Proíbe, não que permite. Seria interessante encontrar algum país que tenha claramente uma coisa nesse sentido, que pode ter país, porque, gente, a nossa cultura considera certas coisas toleráveis, outras intoleráveis, outros países têm outras reflexões. Vou dar um exemplo, em conexão com o que a Alicia perguntou, que eu me lembrei aqui. Nos Estados Unidos, por muito tempo, era proibido entrar pessoa que fosse portadora do vírus HIV. Até o Obama ser presidente, era proibido a pessoa entrar com AIDS. Aí depois dele, permitiram a entrada. Então, Alice, eu lembrei desse caso porque é uma questão de saúde, tá? Questão de saúde, que foi alterado o entendimento. Ô, Marcos, quem sabe encontra uma coisa que tenha, por exemplo, em vários países do mundo, existe uma criminalização da homossexualidade. Criminalização.
Tem lugar que você não pode ocupar cargo público, tem lugar que você pode ser preso, tem lugar que é pena de morte. O mundo tem um lugar muito avacalhado. Então, é possível que em países assim você tenha alguma coisa que diga que não pode entrar, por exemplo, um casal homoafetivo. É possível, tá? Por quê? Deixa eu aproveitar essa pergunta do Marcos e colocar uma coisa que eu deveria ter falado lá no começo, que vou voltar mais para frente. Uma das manifestações mais importantes da ideia de soberania, pessoal, é o controle sobre o seu território. Quem pode entrar, quem não pode entrar, quem eu deixei entrar, que tem que sair. Então, o controle do território e o controle das pessoas que são estrangeiros no seu território é uma das manifestações mais clássicas da ideia de soberania. Então, o direito internacional respeita uma série de questões que envolvem os critérios que cada país utiliza para permitir a entrada ou não de estrangeiros. Agora, tem questões de natureza humanitárias, no que se refere a refugiados, né? E situações assim que tem um contexto de anormalidade. Aí o direito internacional ele é mais incisivo. Mas, apesar de ter uma série de palavras bonitas em vários tratados, existe margem para uma série de discriminações. E quem sabe, Marcos, esse é um bom tema para você explorar aí essa questão e nos ensinar alguns exemplos, né, de casos que, para nós, seriam ofensivos, né, nos causaria indignação. Né? Quem sabe você aproveita essa dúvida e nos ensina, cara, né? Ia ser massa. Já pensou no semestre que vem eu falar assim, não, inclusive no semestre passado, o Marcos descobriu que se você for para a Zâmbia e você não pode entrar se for assim, assim, assim. Ah, pensou que legal, né? A gente vai aprendendo um com o outro. Pelo Né? amor de Deus, professor, não dá Que mais isso, trabalho imagina. nesse semestre. Ô, gente, eu Não aprendo dá mais. tanto com vocês, os professores não costumam admitir o tanto que aprende com os alunos, né? Porque parece que diminui um pouco eles, mas eu faço questão de valorizar meus alunos que me ensinam muito, viu? Então, vamos lá. Visto de visita, primeira coisa. Olha, essa palavra aqui, curta duração, digamos assim, é a parte mais visível, tá? É a parte mais visível do visto de visita. Mas o mais importante mesmo é essa ideia aqui, ó. Sem intenção de estabelecer residência. Você não está indo para ficar, você não está indo para morar. Então, às vezes, você pode até passar muito tempo no lugar. Tem países que querem estimular o turismo e permitem que você fique como turista, por exemplo, anos. Mas a intenção aqui, o central você não tem a intenção de ficar lá morando, a intenção de ficar lá trabalhando. Então, quais são os casos de visto de visita? Primeiro, mais comum, turismo. Negócio. Trânsito. Atividade artística ou desportiva, né? Por exemplo, quando o Galo foi disputar a final do Mundial, né? Aí o pessoal vai passar lá 2 semaninhas, tal, jogando, tudo. Não é para ficar lá, né? É só para outras hipóteses definidas em regulamento. Na verdade, essa matéria, nós vamos falar já do regulamento que aprofunda isso, tá? Mas vejam só, primeiro, é vedado quem está em visto de visita exercer atividade remunerada. Essa é a primeira coisa. Se for para trabalhar, você não pode estar com visto de visita. Visto de visita é muito fácil de conseguir, todo mundo consegue. Mas se você trabalha, tem uma atividade remunerada, aí você está rompendo a condição pela qual esse visto lhe foi dado. Tá? E por isso você pode perder o visto e ficar numa situação irregular e ser passível de deportação. Tá? Então, não respeitar aquilo que o visto exige para você ir para lá é algo que torna a sua estada irregular e, por conta disso, a possibilidade de deportação. Tá?
Não confundir com expulsão nem extradição. Deportação. Certo? Certo. Se for uma situação em que você vai fazer uma escala num país para ir para outro, aí não tem que ter visto. Tá? Juridicamente falando, você não vai nem descer do avião, não vai nem descer do aeroporto. É como se você não entrasse oficialmente no país, assim, sabe? Para todos os efeitos jurídicos, entendeu? Aliás, tem um belo filme sobre isso, chama Terminal. Fala de uma pessoa. Bom, mas aí a explicação é meio longa. Então, aqui o decreto é mais específico, né? Falando turismo, recreativo, visita familiar, participação em conferências, serviço voluntário, né? Negócios, atividade artística e tal. Atenção para esse parágrafo 5º aqui, que ele pode ser problemático. O visto de visita emitido para atividade artística e esportiva não dispensará ao seu portador da obtenção de autorização de registro junto ao Ministério do Trabalho para a realização de atividades artísticas. Né? No caso de você ter, sei lá, imagina uma excursão de uma banda que você vai trabalhar, né? Em tese, você teria que ter uma autorização, mas eu nunca vi isso aqui. Né? Eu acho que é uma exigência que não é muito factível. Tá? Muito bem, visita então simples. Agora, temporário, essa categoria aqui é muito abrangente, viu, pessoal? Isso aqui é um dos mais importantes, tá? Porque é aqui que o bicho pega, né? Aí o artigo 14 fala basicamente a mesma coisa que o artigo 33, vamos para o 33 do decreto, que é um pouco mais detalhado, né? O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que vem ao Brasil com intuito de estabelecer residência por tempo determinado, temporário, determinado, e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses, tá? Então, palavra-chave, residência. Por um tempo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, só rapidamente. Tem um tratamento especial em vários casos que envolvem tratados. Por exemplo, quem está no âmbito do Mercosul tem uma série de facilidades para visto temporário, tá? Dependendo dos interesses da política migratória nacional, também pode ter variações. Mas o mais importante está aqui no inciso 1º, que tenha com finalidade, vamos lá, inciso letra A. Pesquisa, ensino, extensão acadêmica, visto temporário. Vou estudar, vou fazer um mestrado, graduação. Vocês têm algum colega de fora que está fazendo intercâmbio no Brasil? Agora não está tendo, né? Mas enfim. Tratamento de saúde. Nosso querido SUS já foi, por muito tempo, uma coisa que vinha a gente tratar de câncer no Brasil, fazer tratamento dentário por muito tempo. Várias coisas. Acolhida humanitária, né? Isso aqui também é muito importante. É uma categoria menos definida do que as outras, tá? Porque quanto tempo isso aqui envolve não é tão claro quanto as outras que você sabe. Vou passar 4 anos estudando não sei o que lá, né? Vou passar 2 anos trabalhando não sei aonde, né? Práticas de atividade religiosa, são os missionários, né? Serviço voluntário. Olha, isso aqui tem crescido muito pela experiência de vida. Vai ajudar uma ONG a cuidar dos refugiados da Síria, não sei aonde, né? Tem muito. Realização de investimento, atividade com relevância econômico-social, científica, tecnológica ou cultural. Uma categoriazinha coringa para caber tudo que for interessante para o Estado que recebe. Né? Reunião familiar, atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado. Né? Por exemplo, o Nátio Fernandes vem jogar no Galo por um tempo determinado. Né? Não é que ele vem fazer um jogo, ele vem jogar, vem trabalhar aqui, né? Com contrato. Né? Aí, como eu falei para vocês, tem acordos, e este aqui, Acordo de Residência do Mercosul, é uma maravilha. Pessoal, presta atenção nesse nome, Acordo de Residência do Mercosul, porque envolve países que, inclusive, nem estão no Mercosul, como é o caso da Colômbia, do Chile, do Equador, que não são membros do Mercosul, mas que fazem parte do acordo, e que tem uma série de facilidades
para obter residência temporária no Brasil, né? Muito mais fácil do que quem não faz parte desse pacote. Isso aqui esse item 13 aqui, ele é muito prático saber disso, tá? Muitas vezes as pessoas tentam. Acontece com relação ao Brasil também, viu, gente? A pessoa pensa sempre no brasileiro que vai casar lá fora, mas o inverso também acontece. Aliás, acontece tanto que o Itamaraty está começando a ficar mais criterioso em relação à informação de quem está pedindo visto para casar. Né? Está tendo uma precaução muito maior quando o Brasil passou a ser o destino desse tipo de golpe. Né? Então, vamos lá. Visto temporário para pesquisa, ensino e extensão acadêmica pode ser concedido ao imigrante que não possua vínculo empregatício com a instituição de pesquisa de ensino brasileira. Por exemplo, se você vem fazer um doutorado aqui na UFOP, você não é empregado da UFOP, entendeu? Você não é um professor da UFOP, você está aqui desenvolvendo uma atividade de pesquisa. Né? Se você vem fazer tratamento de saúde, veja, ainda que tenha, por exemplo, o Sistema Único de Saúde com tratamento gratuito, você tem que provar que você tem como se manter aqui no Brasil durante esse período. Veja, meio de subsistência não é que você tem capacidade de pagar um médico particular, não é isso. É que você consegue se manter aqui, né, sem depender, por exemplo, da Previdência. Nem teria direito. Acolhida humanitária, em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, calamidade de grande proporção, desastre ambiental, grave violação de direitos humanos, de direito de internacional humanitário. Então, por exemplo, na Colômbia tem uma guerra civil, as Farc, os traficantes, o exército, aí o povo não aguenta aquilo e busca proteção, busca acolhida humanitária no Brasil. Aliás, esse assunto aqui é uma das novidades trazidas pela lei de 2017, tá? A lei de migração, porque antes esse era um aspecto muito superficialmente mencionado, não era muita praia. O resto já tinha, tá? Visto de estudo, né? Você vai frequentar um curso, tá? Ou realizar um estágio, intercâmbio. Questão de trabalho. Aliás, uma das atividades lá de caso de estudo jurisprudencial envolve essa coisa do contrato de trabalho. Olha, ao redor de Ouro Preto, tem muitas empresas de mineração que vivem contratando pessoas estrangeiras para trabalhar aqui. E muitas vezes a gente vê que as pessoas têm dificuldade para lidar com as burocracias do Ministério do Trabalho, tá? A obtenção de visto específico. Isso é burocrático, é confuso e as pessoas, em geral, não têm contato com isso. Então, vale a pena. Existe um mercado, tá? Para você entender como que funciona isso, tá? Bom, aí as coisas de marítimo aqui já é muito específico. Quem trabalha na Marinha, né? Outra coisa interessante, que ficou melhor a nova lei. Antes, era assim. Você sai lá da Colômbia para trabalhar em Ouro Preto, na Vale em Ouro Preto. Ok. Aí você tem um visto lá na Colômbia, no consulado brasileiro na Colômbia, para trabalhar em Ouro Preto. Ok. Aí a Vale de Ouro Preto fala assim, não, quer saber? Vamos trabalhar lá no Pará. Você vai ser transferido para o Pará. O visto dele, que era para Ouro Preto, não poderia ser aproveitado para ele ser realocado para o Pará. Aí, em tese, ele teria que voltar para a Colômbia, pedir um outro visto para trabalhar na mesma empresa, mas em outra cidade. Tá? Olha como é que a coisa era mais engessada. Hoje em dia está mais fácil. É reconhecido ao imigrante, a quem se tenha concedido visto de trabalho, a possibilidade de modificação do local de exercício da sua atividade laboral. Então, isso aqui é uma novidade em relação ao que tinha antes. Tá? Gente, se você vai trazer investimento para cá, a gente dá um beijo, um abraço, passa um café, assa um pão de queijo, né? E dá o visto que você precisa para você gastar o seu dinheiro aqui. Beleza. Visto diplomático oficial de cortesia, né? Vejam só, não vamos confundir passaporte com visto. Passaporte diplomático
é uma coisa que o governo brasileiro dá para brasileiros. Visto é uma coisa que o governo brasileiro dá para estrangeiros virem para o Brasil. Tá? Não. Aí, quem sabe isso é uma coisa para explorar numa prova, né? Não vamos confundir o passaporte que é dado para o brasileiro ir para fora com o visto que é dado para o estrangeiro vir para o Brasil. Então, visto diplomático oficial de cortesia são concedidos, né? Super fácil ser transformado em autorização de residência, mas se o visto diplomático for transformado em autorização de residência, os privilégios e imunidades decorrentes do visto diplomático, que é para quem exerce atividade diplomática, eles deixam de funcionar, porque se você está aqui como residente, você está aqui como estrangeiro que mora em nosso país e não como um diplomata representando o seu país. Tá? Visto diplomático oficial pode ser considerado autoridades e funcionários estrangeiros que viajam ao Brasil em missão oficial. E aí não se aplica a legislação trabalhista brasileira para eles. Veja, um diplomata argentino que trabalha para a Embaixada Argentina no Brasil não está sujeito à legislação trabalhista brasileira. Mas, se o embaixador da Argentina no Brasil contrata um jardineiro, uma faxineira, um encanador, sei lá, encanador é incidental, né? Uma pessoa para trabalhar na embaixada, aí está sujeito ao direito brasileiro, tá? Cuidado com isso. Aquela ideia que o pessoal tinha no passado, a embaixada é o território do país. Não é território do país. A embaixada brasileira, a embaixada argentina no Brasil é território do Brasil, não é território da Argentina. A embaixada do Brasil na Argentina é território da Argentina, não é território brasileiro. Agora, o diplomata brasileiro que trabalha para o Brasil na Argentina, ele não está sujeito ao direito trabalhista argentino e vice-versa. Tá? O mesmo vale para o organismo internacional. Por exemplo, às vezes tem uma organização internacional que tem uma sede aqui no Brasil. Então, ele vai ter também um visto diplomático. Tá? Nosso tempo está acabando, então eu já estou aqui querendo chegar no... Vamos parar aqui, ó. Vamos... Ô Alice, você é tão presente sempre. Você me lembra da próxima aula, da gente parar aqui nesse... Não. Aqui, asilo territorial. Você me lembra? Pode ser? Tá? Ó, é porque essa parte do apátrida eu vou juntar com a parte da naturalização, porque foi afetada por uma lei de novembro do ano passado. Aí eu estou fazendo uma outra aulinha específica, então a gente retoma aqui. No meu é slide 79, no de vocês deve ser outra coisa, mas é aqui no asilo territorial, porque aqui nós vamos falar de asilo, de exílio, de deportação, de impedimento de entrada, extradição, expulsão e etc. Então, pode ser, pessoal? Alguma dúvida? Alice, Marcos, Yara, Adrian. Professor, eu tenho. Alice, fala, Marcos. Eu fiquei bem confuso na hora que o professor falou sobre o território da embaixada, não é? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que o seu fone está um pouco baixo. Pode falar. Eu fiquei bem confuso na hora que o professor falou daquele negócio de ser território do consulado, da embaixada, não ser do país. Essa matéria, no fundo, é uma matéria de direito internacional público, sabe, Marcos? E a ideia Mas é o seguinte. Porque existe várias implicações, né, que limita a atuação do Estado dentro do consulado, da embaixada, né? Sim, tem até uma questão de não poder a atividade policial ingressar, né? Até ele lá pode ser, não é o termo mais adequado, mas ficar protegido um nacional daquele outro estado, sem que, né? Até que tenha toda aquela questão. Então, o território então não seria
do outro Estado, até porque os crimes cometidos lá envolvem interesse da União, porque é o território da União e tudo mais, né? Mas daí tem uma questão que não é, mesmo não sendo, tem umas imunidades materiais